A sensação de estar sendo prestada cresceu a cada passo. A lanterna, então, começou a falhar de novo, até que, em um instante, apagou completamente. Um silêncio silencioso sobre os interessados. Na escuridão completa, ouvi algo que parecia uma respiração pesada, vinda de algum ponto ao longo. O coração de Lucas disparou, e ele segurou o braço de Mateus com força. A gente precisa sair daqui. Agora, sussurrou Lucas. Tentando voltar, percebi algo ainda mais aterrador: o túnel parecia ter mudado. Por mais que caminhassem de volta, os mesmos desenhos, as mesmas palavras escritas reapareciam nas paredes. Parecia que estavam andando em círculos. Era como se o túnel estivesse os guiando para o fundo de um pesadelo que só os deixaria sair quando quisesse. Em dado momento, quando já estavam sem esperanças, viram uma luz fraca, mas que parecia vir do outro lado do túnel. Cheios de coragem, e sem outra escolha, caminharam em direção à luz. Mas, quanto mais se aproximavam, mais fraca ela ficava, até desaparecer por completo. Naquele instante, uma risada ecoou por todo o túnel, uma risada baixa e profunda que parecia vir de todos os lados, preenchendo o espaço. Com o coração a mil, Lucas e Mateus gritaram, mas o som de suas vozes era engolido pela escuridão, como se o túnel estivesse devorando cada palavra, cada súplica. Quando tudo parecia perdido, um vento gelado passou por eles, sussurrando algo incompreensível. Mateus olhou para trás e viu algo que fez seu sangue congelar. Sombras dançavam nas paredes, movendo-se como se fossem vivas, acompanhando-os a cada passo. Não eram suas sombras, eram figuras estranhas, sem rosto, que os observavam com uma sede sombria e uma fome de segredos. As sombras estão prontas para se aproximar, para envolvê-los na escuridão. Desesperados, Lucas e Mateus encararam aquela nova bifurcação, hesitantes, com os olhos fixos nas palavras contraditórias gravadas na parede: liberdade e prisão. Cada passo ecoava pelo túnel, a sensação de estar sendo observados ficava ainda mais intensa, como se sombras invisíveis emparelhavam ao redor, aguardando o momento certo para se revelarem. Decidiram avançar pela nova passagem, com a esperança de que aquela fosse a saída. Caminharam lentamente, respirando fundo para manter o foco, mas o ar estava mais denso e gelado, como se estivesse impregnado com uma presença antiga e maligna. A cada metro percorrido, as paredes parecem estreitar, e o teto abaixar, tornando o ambiente cada vez mais claustrofóbico. De repente, viram uma brilha luz amarelada no final do corredor, como uma promessa de que, finalmente, estavam perto da saída. Exaustos e aliviados, correram em direção à luz, mas, ao se aproximarem, perceberam que não era uma saída de verdade. Era uma pequena sala, iluminada por uma única lâmpada generosa no teto, balançando levemente, como se alguém tivesse acabado de sair dali. No centro da sala, havia uma mesa antiga de madeira, coberta de poeira, e sobre ela, um caderno aberto, com uma caneta ao lado. Curiosos, mas hesitantes, se aproximaram do caderno. As páginas estavam preenchidas com uma caligrafia desordenada, quase frenética, e ao folheá-las, percebi que o conteúdo do caderno contava suas próprias histórias, como se alguém os observasse desde o início, registrando cada medo, cada segredo, cada decisão. A última página, no entanto, estava em branco, exceto por uma frase escrita em letras grandes: escolha suas palavras com sabedoria. Lucas pegou a caneta, a mão trêmula, e olhou para Mateus, que assentiu em silêncio. Sentiam que aquela era uma chance, talvez a única forma de escapar. Escreveram apenas uma palavra: saída. Ao terminar de escrever, a lâmpada piscou, e o ambiente foi feito por um silêncio profundo. A sala começou a tremer levemente, e as paredes, como se fossem feitas de areia, começaram a se dissolver, revelando o que parecia ser uma nova passagem à frente deles. Sem pensar duas vezes, os dois correram pela passagem, que se expandia diante deles como um corredor iluminado pela luz do lado de fora. Corriam com todas as forças, ignorando o cansaço, a ansiedade e o medo. À medida que avançavam, o ar parecia mais leve, e filhos familiares, como o canto de grilos e o farfalhar das folhas, indicavam que finalmente estavam próximos da saída.
Com o último fôlego, Lucas e Mateus emergiram do túnel, caindo no chão úmido de uma clareira iluminada pela luz da lua. Olharam ao redor, confusos e aliviados, respirando o ar fresco da noite. Estavam finalmente livres, ou pelo menos era o que pensavam. Quando olharam para trás, onde deveria estar a entrada do túnel, viram apenas uma parede de pedra. O túnel, que antes se abria de forma sinistra, agora estava completamente selado, como se nunca tivesse existido. Mas, ao respirarem aliviados, um último detalhe gelou o sangue em suas veias e Lucas ainda segurava o caderno. E, na primeira página, uma nova mensagem havia surgido, escrita em uma caligrafia que não era deles. O túnel nunca termina. Vocês só saíram, por enquanto. E ao longe, na escuridão da floresta, o eco de uma risada baixa reverberou na noite, como um prenúncio de que eles nunca estariam livres naquele lugar.